coletiva de apresentação da final do Campeonato Baiano de Futebol Feminino Não Profissional, Vitória e Bahia, a partir de quarta-feira, no estádio Reitor Edgar Santos, na cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Bom dia a todas. E para você também, Ana, hoje preponderantemente aí a maioria é feminina. Mas então, fazer para você, Mani, para ir à frente já há um tempo com as meninas, a gente viu o que é que foi tão preponderante assim para mudar essa chave e hoje o Vitória voltar a ter um time muito bom de futebol feminino e só tem goleada. Essas meninas nasceram para fazer gols. Bom dia a todos, obrigada por ter vindo. Obrigada. Bom dia a todos, agradeço a presença de vocês na nossa primeira coletiva, né, de futebol feminino, é muito que seja de muitas, né, primeira de muitas. Então, Emílio, o que mudou? O que mudou foi que a gente teve um investimento maior, mudou a cultura de pensamento em relação ao futebol feminino, as exigências da FIFA, da CBF, para que os clubes tenham obrigatoriamente futebol feminino, né, nos seus clubes, senão estariam punidos nas competições internacionais. E, de verdade, assim, o apoio dessa nova gestão foi muito importante, porque a gente ficou um tempo sem futebol feminino no clube. Foram alguns anos, né, sem apoio à modalidade. Quando tinha pouco apoio. E quando retornamos, em 2022, retornamos com uma proposta da Selen, que a gente não se cansa de agradecer a Selen, que quando assinou o time profissional masculino, exigiu que tivesse também futebol feminino, e o nosso presidente comprou a ideia, e nossa diretoria comprou a ideia, o clube todo comprou e abraçou a ideia. E aí voltamos. No primeiro ano disputamos o Campeonato Baiano, não conquistamos, né, o acesso ao Brasileiro, sempre foi a nossa intenção, era voltar à elite, né, disputar competições nacionais. E no segundo ano, com um pouquinho mais de investimento, mas ainda com um pouquinho de dificuldade, a gente conquistou esse acesso. E esse ano a gente fez o nosso dever de casa, né? Todo o nosso planejamento era conquistar uma vaga na Série A2 do Campeonato Brasileiro, conquistamos. E aqui estamos querendo também o título baiano, que é importante para a gente levar essa taça. Mani, Alex Torres do BNews. Você pontuou nesse momento que o clube acabou ficando aí sem o futebol feminino. Você acredita que esse momento acabou também sendo importante para gerar uma casca, digamos assim, para quando o futebol feminino retornasse para o clube, ele retornasse ainda mais forte, com um projeto mais fortalecido e que para quando o Vitória, por exemplo, hoje o Vitória voltou para a Série A2, está disputando a decisão de Campeonato Baiano, visando aí rumo à elite do Campeonato Brasileiro, volte mais fortalecido, para não acontecer também, como a gente às vezes sabe que acontece, de bater na elite, acabar voltando, enfim. Você acha que esse período que o clube acabou ficando sem o futebol feminino foi importante para criar essa casca de amadurecimento do projeto, de tudo, assim? Como é que você vê? Com certeza. Primeiro, a gente passou momentos aqui de luto, né? De muita tristeza, porque o Vitória Feminino foi criado em 2015. Era um projeto e ele conquistou o Campeonato Baiano em 2016-17, né? Depois de muitos anos de invencibilidade ali do São Francisco, a gente conseguiu ganhar do São Francisco e conquistou o Campeonato Baiano. Então, ali já foi muito importante. Desde então, a gente começou a competir o Campeonato Brasileiro Série A1. Não existiam as outras divisões, Série A2, Série A3. Só tinha a Série A1 e fomos convidados pelo fato de termos sido campeões lá em 2016/17. E no primeiro ano a gente foi um pouquinho assim ainda verde, não fizemos um campeonato tão bom, mas no segundo ano a gente já fez um campeonato maravilhoso. Participamos de partidas, né, com times muito bons do Brasil, que já tinha muito investimento, muito tempo, tipo o Corinthians, o próprio Flamengo, que tinha parceria com a Marinha, né? Santos, as Sereias da Vila, a gente foi jogar lá
lá no Santos, e engraçado que Marta estava lá assistindo o jogo e as meninas foram lá para falar com Marta. Muito legal, né? A gente perdeu para o Santos, mas em compensação a gente estava ali vivendo aquele mundo, aquele momento, né? E ali a gente já estava amadurecendo. Sendo que em 2019 também a gente fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, ficamos em 9º lugar. Ficamos a 1 ponto de classificação para a segunda fase. Enfim, então o futebol feminino do Vitória era um futebol feminino que vinha em crescente. A gente estava em processo de crescimento. Só que com a queda para a Série B do masculino, né, que todo mundo sabe que a gente vive com a verba, com o dinheiro, com o patrocínio do futebol masculino. E aí, com essa queda, a gente acabou sofrendo, como outras áreas do clube também, né? Não foi só o futebol feminino. Mas, infelizmente, a gente foi, assim, vamos dizer que banidos do clube na época, né? A gente, infelizmente, a gestão teve que fazer escolhas e escolheu, naquele momento, não estar com o futebol feminino, porque não era obrigatório na Série B, né? Estávamos na Série B. E daí a gente entende que criou-se em casca, porque a gente tinha desejo muito de voltar. A gente ligava a televisão nos campeonatos brasileiros que estavam rolando no Brasil, a gente ficava muito triste, mas com aquele sentimento: a gente vai voltar, a gente vai estar aí, a gente vai estar jogando essa competição, a gente vai estar competindo à altura nessa competição. Então, quando em 2022 a gente teve esse convite para voltar, foi uma alegria muito grande. E de lá para cá a gente tem, assim, a gente ainda está passando um processo, porque a gente teve muito dano com a extinção do futebol feminino aqui. E nosso maior dano foi a perda das atletas. Porque no ano que foi extinto o futebol feminino aqui, a gente tinha meninas que hoje estão internacionalmente aí fazendo nome. A gente tinha a Tainara, que era a nossa zagueira, tá hoje no Bayern de Munique. Na época, 2 anos depois que saiu daqui, ela foi a contratação mais cara da história do futebol feminino. E a gente tinha... Se você liga hoje a TV, no Campeonato Brasileiro Série A1, você vê muitas meninas que passaram por aqui, sendo titulares, sendo protagonistas. E naquele momento a gente perdeu gratuitamente essas atletas. Eram atletas que muitas eram daqui da Bahia, algumas da ilha, daqui mesmo, né? E elas foram seguir o caminho delas, claro, mas a gente perdeu gratuitamente. Então, esse dano é um dano que não é tão fácil de corrigir. Montar novamente, trazer um time bom, competitivo, com atletas, né, com qualidade, não é tão fácil. E eu não falo isso só financeiramente, eu falo até da desconfiança. Mas eu vou para o Vitória. Como? Vitória acabou o futebol feminino há pouco tempo. E como é que vai ser? Eu vou receber? Eu não vou receber? Eles vão acabar com o projeto no meio do caminho? Então, a gente teve muita dificuldade para trazer atleta, porque a gente interrompeu aquele trabalho e a gente ficou um pouco enfraquecido, né? Nessa situação de ter o futebol feminino forte e competitivo. Mas a gente está recuperando isso aos poucos. E as atletas que estão aqui, que são nossas joias, elas também passam isso para os atletas de fora. Então, quando a gente vai fazer contratação, a gente contrata muito também, né, Anderson, por indicação. Então, tá a Geisa que joga aqui. Tem uma amiga dela que jogou com ela na temporada passada, né, em outro time. Ela fala: não, vem pro Vitória, é legal, paga em dia, tem uma estrutura boa, tem um campo pra gente treinar, tem uma rouparia de respeito, tem um refeitório e com uma nutricionista que nos atende, tem um DM, a fisioterapia, enfim. Então, a gente conta muito com isso também, né, com a indicação das atletas. E a gente, graças a Deus, está mudando essa situação e as atletas já estão começando, né? Na temporada passada, para a gente conseguir contratar foi bem difícil, mas agora não. Agora a gente já tem empresários procurando a gente, agências procurando a gente e atletas procurando a gente. Então, isso faz que a gente fique feliz e que a gente siga para que nas próximas temporadas a gente esteja mais forte. Oi, Mani, bom dia. Falando ainda sobre esse ato, esse retorno do Vitória foi muito importante. Hoje também estamos na final do Sub-17, presente na Loreto Valadares, e isso auxilia para que
vocês possam colher frutos no futuro. Então eu queria que você contasse também os projetos de base para que no futuro o Vitória consiga competir em alto nível na Série A1 e até pensando em competições internacionais. Então, esse trabalho de base é um trabalho que a gente começou, se não me falha a memória, a gente começou 2018, 2019, né? Porque as pessoas se preocupam muito em ter um projeto pronto. Inclusive, a gente convidou Giovana e Milena, são sub-17, estão na final. Vão sentar aqui para falar também com vocês. Mas, assim, a gente não tinha competição de base e isso é um empecilho para você ter base. Porque você acaba tendo que investir. É investimento para tudo, né? Então, hoje a gente tem em torno de 70 atletas na casa, sendo que metade base e metade time profissional. Idade de time profissional, né? E essa base é importante para que a gente tenha em casa joias. Porque muito se fala, né, em contratações caras. Mas a gente tem aqui na Bahia, no Nordeste, o Nordeste é um celeiro de craques. E aí a gente vai para Santos, como aconteceu que a gente foi para uma competição, né, de desenvolvimento da CBF, e tinha menina da Bahia jogando no Santos, e isso dá uma dor no coração da gente. Não que ela não possa jogar em qualquer time que ela queira, mas o que a gente entende é que se ela é da Bahia, ela tem que passar por um time da Bahia. Mas na época ela não tinha oportunidade, porque não tinha base na Bahia. E aí a gente, com todo cuidado, a gente foi fazendo peneiras, convidando as meninas para fazerem, né, parte da base. E hoje a gente tem uma base, meu Deus, assim, posso te falar, uma das melhores bases do Nordeste. Com as competições, né, promovidas agora pelo Estado, que é a Copa Loureta Valadares, a gente inclusive foi vice-campeão um ano e campeão outro ano, sub-17. Esse ano agora a gente vai começar a disputar o sub-17 e eles colocaram uma nova categoria que é sub-15. E então a gente já vai diminuindo a idade. Então mais meninas vão ter oportunidades, mais meninas novinhas. Inclusive a gente tem menina com 14 anos jogando no sub-17 baiano. Né? A gente tem meninas da base que jogaram o baiano adulto, meninas da base que jogaram o brasileiro adulto. Tem Thay, que fez 2 gols, Thay é 2006, tem Isabela, lateral, enfim. A gente tem a Copinha agora, final do ano também, que é o 2º ano que a gente participa. Ano passado a gente não passou da primeira fase, mas foi uma experiência maravilhosa. Fomos convidados um pouquinho em cima da hora, não estávamos preparados, mas a gente aceitou o desafio. Fomos para lá e esse ano a gente está se preparando já há um tempo para a Copinha. Apesar de que não é fácil, porque a gente pegou uma chave, né? Na verdade, qualquer chave era um pouco difícil. Mas a gente está numa chave que também é bem qualificada, que já tem um bom trabalho de base. Então, a gente há um tempo vem treinando os sub-20, meninas que estão atuando, como eu falei, no time adulto, treinando com o time adulto. E isso faz fortalecer. E a gente pensa mais na frente que elas sigam um caminho, tenham sucesso, tenham propostas. A gente quer começar a fazer negociações, por que não? Seguir o mesmo caminho do masculino, né? De ter atletas vendidas e negociadas para o exterior, para quando a gente ligar a TV, ver elas jogando e ficar felizes. Mas, de fato, o nosso trabalho de base é um trabalho de excelência. Temos muito orgulho. E a gente pretende trazer muitos frutos com essas garotinhas. Bom, eu tenho uma pergunta para o Anderson, que tem comandado aí. Aliás, já tem até o nome para Geise, viu? Geise Gol. Geise Gol. Mas eu vou começar primeiro com você, Anderson. Você tem um jogo importante, difícil, no futebol masculino. É o maior clássico daqui do Nordeste. O feminino também. Eu vi já alguns jogos e vejo que não é fácil. Torcida talvez um pouquinho menos, porque vai ser lá em Simoncílio, mas torcida vai acompanhar de qualquer maneira. Onde tem Vitória, tem torcida do Vitória. E você vai pegar uma marca campeã nacional. Esse time do Bahia aí foi esse ano campeão nacional. Quer dizer, a gente sabe que não é fácil. Como é que está essa preparação, essa conversa com as meninas para já buscar esse título que é possível, é factível, é real, e aproveitar esse bom momento da marca Vitória, que hoje só se fala na Vitória do Brasil? Bom dia a todos. Primeiro a gente pensa na situação que um Bavi é um jogo
fora a parte, né? A gente costuma dizer que é uma outra partida, é uma outra competição dentro da mesma competição que a gente está jogando. A gente sabe viemos acompanhando o ano todo o time adversário, sabemos da qualidade, da competência, principalmente por ter sido campeão de um campeonato estadual. Mas como o Mani falou, o Vitória vem em um processo de construção. O primeiro ano a qual eu assumi, a gente montou uma equipe, não tinha muito investimento, mas a gente conseguiu fazer um campeonato interessante. No ano seguinte, com um pouco mais de verba, mas ainda com muita dificuldade, a gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual. Então eu acho que quando você chega em um jogo desse importante, não é só o dinheiro que conta. Acho que tem outras situações dentro de campo que fazem o jogo ser uma partida diferente. E a gente, com um time limitado no ano passado, conseguimos jogar de igual para igual, conseguimos construir. Os 2 jogos da final foram definidos com 3 gols, sendo que desses 3 gols, um gol nosso de uma forma bem construída. O gol do time adversário foi um pênalti, a qual, ao meu ver, não existiu, um pênalti a qual a arbitragem marcou, e um lance fora do comum, a falha da nossa goleira. Então, entendendo o contexto do jogo em geral, construímos, achamos oportunidades, independente de tudo que a gente sabe, acredito que vai ser um jogo muito bom, um jogo que ambas as equipes estudamos a equipe bastante durante todo esse ano, e o próprio Campeonato Baiano, entendemos que pelo nível das outras equipes, é como se a gente já iniciasse o Campeonato Baiano se organizando e se estruturando, pensando na final e pensando em pegar um dos times que sabemos da qualificação. Então, acho que esse ano estamos mais preparados. Se o ano passado, com pouco investimento, a gente conseguiu dar muito trabalho, esse ano tem tudo para fazermos um jogo excelente e conquistar o grande sonhado Campeonato Baiano. Anderson, ainda falando um pouco sobre a questão da preparação, Vitória tem 2 partidas decisivas, né? E é um clássico. O time do Vitória, o time feminino, é um time ainda bastante novo, um time de muitas meninas bastante novas. Assim, como é para você gerir essa parte psicológica? Não somente o aspecto tático, claro, mas também um aspecto psicológico, visando aí um confronto tão decisivo. Assim, a gente trabalha muito na parte de oportunizar, né? Como eu tinha dito, ano passado para a gente foi um pouco complicado, porque quando a gente inicia um campeonato baiano para jogar contra os times daqui da Bahia, o rival ele já tinha participado de várias competições no decorrer do ano. Então, quando você vem para disputar uma segunda competição contra um time que está disputando a primeira, automaticamente e logicamente o time se encontra um pouco mais preparado. Só que esse ano a gente ganhou a vaga no ano passado da A3, disputamos uma A3 muito boa, excelente. Infelizmente, ali em um jogo atípico, fora do comum, a gente acabou deixando ali a final escapar pelas nossas mãos, mas durante todo o ano a gente vem sempre oportunizando todas as atletas que contratamos, atletas de base, atletas que a gente sabe que vai nos ajudar muito futuramente. Um ponto importante a gente falar sobre a Tailane, uma atleta que hoje é 2006, chegou aqui mais ou menos com 13, 14 anos, fizemos um processo de formação com ela e no jogo da semifinal contra o Paysandu aqui, ela foi titular. Então, esse processo que a gente vem fazendo, oportunizando as atletas, fazendo amistosos, colocando em competições, justamente para que quando chegue esse momento importante, a gente já se sinta preparado, porque o tático, o físico, ali a gente está trabalhando no dia a dia, mas um jogo com importância dessa, a gente tem a consciência que o psicológico é o fator que mais vai importar naquele momento, né? Então, a gente vem trabalhando, conversando, o próprio clube disponibiliza psicólogos
para estar conversando com as atletas, fazendo trabalhos para estar ajudando e fazendo com que esses jogos difíceis, esses jogos importantes, essas competições sejam normais para ela, passem a ser cotidianos, entendeu? A gente sabe que tem o fator ansiedade de ser um Bavi, de ser um jogo muito importante, mas que isso passe a ser algo real, passe a ser a realidade delas e que elas vivam isso com frequência e acabe ficando um pouco mais tranquila durante as partidas. Oi, Anderson, bom dia. É o mesmo jogo, mesma final, mesmos times, mas com uma bagagem um pouco diferente, como você disse. Esse ano o Vitória teve uma sequência maior de jogos que dá para criar essa casca. Eu queria que você destacasse a mudança do time, do psicológico da final do ano passado para essa, para que o Vitória finalmente consiga conquistar esse título. Como foi dito, o Vitória vem fazendo um trabalho de construção. Construção essa que no primeiro ano iniciamos com a base de atletas, 90% atletas da base, até por conta do recurso que foi disponibilizado para a gente. Não fomos tão bem no campeonato, não fomos tão bem que eu falo porque assim, se hoje tem uma potência como Bahia e Vitória aqui, a gente precisa entender que sempre precisamos estar no topo, estar na final, estar disputando o título, e essa é a minha consciência. E no primeiro ano não conseguimos chegar até a final, mas fizemos uma competição correta, vamos se dizer. No ano seguinte, a gente manteve a base do primeiro ano e com um pouco a mais de recurso, a gente conseguiu investir um pouco mais. Isso criou um time um pouco mais forte, atletas mais experientes. E para esse ano a gente manteve a mesma mentalidade, com um pouco a mais de recurso, a gente conseguiu estar trazendo peças pontuais para aquelas posições que a gente necessitava de correções, para que a gente conseguisse, enfim, esse ano fazer um time muito bom, um time muito forte e, acima de tudo, competitivo. Então, a gente entra em um projeto de 3 anos de crescimento, a qual eu volto a falar que no ano passado, mesmo com pouco investimento, a gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual, e com esse processo que a gente já vem fazendo e trilhando durante todo esse tempo, esse ano conseguimos formar um time mais forte, atletas que eu costumo dizer que são vencedores que durante a sua carreira passaram por outros clubes, conquistaram acessos, já presenciaram e viveram jogos difíceis, e a gente traz essa mentalidade hoje totalmente diferente do ano passado. Se a gente for avaliar o ano passado, a gente tinha quase 70% atletas de base. Eu costumo até brincar com elas, que no ano passado a gente ia fazer alguns jogos e o jogo estava ali naquele momento mais fervoroso, e por serem meninas novas, quando a gente olhava para elas assim no banco de reserva com o intuito de trocar, elas abaixavam a cabeça. Por quê? Porque tinha aquele sentimento de, meu Deus, se o professor me coloca, eu vou fazer o quê? Sabe? Então a gente também veio trabalhando esse momento, e hoje a gente está em um jogo ali importante, a gente olha para o banco e todas elas ali de cabeça erguida, olhando para você com aquele pensamento de me bota no jogo que eu quero entrar, sabe? Então foi uma chave que a gente mudou. Estamos ainda nesse processo de construção, mas como eu falei, esse ano estamos muito mais fortes e muito bem mais preparados, tá? Bom, Geisa, né? Você quando não sei se foi o seu pai ou sua mãe, se foi pro cartório, mas o cartório escreveu o seu nome errado. Era para ter escrito Geisa Gol, né? Mas vem cá, me explica aí, como é que você fez tantos gols assim? Essa sua inspiração veio de onde? Se baseou em alguém, algum jogador, alguma jogadora? E esse momento agora, você pode inclusive encerrar o ano sendo uma artilheira, fazendo até o título de campeã pelo Vitória. Como é que está essa emoção, os preparativos? Enfim, eu quero saber um pouco mais sobre você. Aliás, a torcida quer saber um pouco mais sobre a nossa... lá é Alejandro, aqui é Geisa Gol. Feliz pela fase. Acho que é sempre bom marcar, ainda mais pra gente que é atacante. Venho de um ano muito bom, muito feliz. Uma das artilheiras do brasileiro, pelo time, conquistando acesso.
Tô sendo uma das artilheiras do time. Agora, no Baiano, feliz, eu acho que é fruto do trabalho em equipe, do que a gente tem desenvolvido, da consistência que a gente tem aplicado durante os jogos. Acho que a gente vem mostrando a cada jogo, independente do adversário, o quanto a gente quer e a gente quis estar aqui. A final vem, eu acredito que a nossa equipe se preparou muito bem e que chega muito forte para conquistar esse título e trazer mais essa alegria para o Vitória. E quanto à fase artilheira, eu acho que é uma das minhas melhores fases, tanto profissional como pessoal. E sou muito feliz em dar essa alegria para as pessoas que acreditam em mim e que estão ao meu lado e que sem dúvida fazem parte do que eu sou e do que eu tenho sido aqui em todas as áreas da minha vida. Só queria saber algumas perguntas. A sua idade e de onde, qual a sua origem? Você é de onde? Eu sou natural de Rondônia, Vale do Paraíso, interior. Eu surgi no São José, disputei um campeonato no meu estado, no Genos, e depois fui para São José, joguei na base, subi pro profissional, tive outras passagens, seleção sub-20, e tenho 23 anos. Parabéns. Geise, nas partidas contra o Bahia, né, se tornou até tradicional quando se faz o gol, os jogadores comemorarem, né, com a famosa comemoração da pescaria. Você, como artilheira do time, podendo, né, disputar 2 finais aí, agora contra o Bahia, marcando o gol, vai ter comemoração da pescaria? Como é que você vê isso aí? Fala um pouco pra gente. Eu acho que o nosso time tem encarado com seriedade. Eu acho que isso aí a gente deixa para a torcida comemorar e mostrar da forma que melhor desejar. Eu acho que o jogo é jogado, a gente vai para essa final para ganhar, sem dúvida, e não vai faltar entrega, não vai faltar dedicação, porque essa equipe é uma equipe que trabalha, que se dedica muito, que sem dúvida hoje está colhendo os frutos do que vem dedicando todos os dias. Oi, Ana, tudo bem? Prazer falar com você novamente. Como capitã da equipe, eu queria saber, você como representante, como está o clima no vestiário para esse confronto. Como o professor disse, no passado alguns jogadores estavam mais cabisbaixos e hoje já estão mais motivadas. Geise também falou sobre essa motivação, essa determinação. Eu queria saber o clima geral do vestiário para esse confronto. Oi, bom dia. Então, o clima hoje, esse ano, está totalmente diferente do ano passado. Como o professor falou, ano passado, quando ele olhava no vestiário, no banco de reservas, era praticamente todo mundo cabisbaixo. Ele não tinha, acredito que não tinha, assim, total confiança em colocar alguns atletas para jogar, mas hoje em dia com certeza ele tem confiança em colocar qualquer peça para jogar. Todos estão confiantes, estamos treinando com muito desempenho, estamos muito confiantes também para a partida de quarta-feira, né? E escutando muito o que a comissão tem passado para todas nós. Estamos fechadas, unidas, só focadas no título, que é o que importa, e vamos buscar. Mais uma pergunta para Mani. Gabriele Gomes, do Globo Esporte, quer saber qual o planejamento do Vitória para o ano que vem. O clube já sabe quanto será investido na modalidade e se você, no seu caso, que é a coordenadora, tem visto algumas contratações para reforçar a equipe. Sim, já fizemos o orçamento do ano que vem. Foi um trabalho feito diretamente e juntamente com a diretoria, né? A gente está com uma previsão de investir mais de 2 milhões de reais somente no futebol feminino. Planejamento e contratação também, a gente precisa reforçar o time. A gente vai disputar uma Série A2, que não vai ser uma Série A2 fácil. São times, né, que já tem um tempo
na caminhada aí do futebol feminino, e a gente está monitorando sim, apesar de que toda vez que a gente muda, né, de ano, que acaba uma temporada e começa outra, a gente tem essas perguntas sobre contratações que, claro, temos que fazer sempre, até porque a gente perde peças, meninas vão para outros times, meninas se machucam, meninas têm propostas, mas a gente tem uma base de time muito boa e que a gente tem interesse de continuar com essa base, né? Não foi à toa que a gente conquistou esse acesso para a Série A2, não foi à toa que a gente fez um campeonato baiano excepcional até aqui. E então a gente tem um time muito bom e que a gente vai manter. Sim, temos previsão de contratação para reforçar o que já tem aqui. Lúcio, do canal Geração Colossal, ele fala sobre a evolução do time rubro-negro e o crescimento da estrutura, inclusive com o presidente Fábio Mota já autorizando a construção de um CT feminino. Fale um pouco sobre isso. Pois é, como eu falei anteriormente, o futebol feminino foi criado aqui como um projeto em 2015, né? E que eu participei, eu não era coordenadora, né? Eu trabalhava em outra área e eu via que as meninas elas não podiam nem entrar no clube, elas entravam pela portaria, que hoje é uma portaria desativada, entravam numa casinha lá, que era uma rouparia improvisada, e iam direto para o campo. E do campo iam direto para essa casinha, trocar de roupa e ir embora. Então, ver o que já aconteceu até hoje, né, que é uma evolução muito grande, que hoje as meninas elas têm total acesso a todas as instalações do clube, elas têm direito a todos os departamentos, fisiologia, fisioterapia, departamento médico. Olha onde nós estamos aqui hoje, né? Numa coletiva de imprensa, na sala de imprensa do profissional. Antes, o futebol feminino era gerido pelo departamento de base. E aí a gente também é uma conquista, a gente conseguiu separar, né? Fazer um departamento exclusivamente feminino, com rouparia independente. As meninas precisavam ficar esperando os meninos tomarem banho para que elas entrassem para tomar o banho delas. Enfim, dividir locais. Às vezes passava um menino sem camisa, porque estava lá na rouparia ainda, não tinha acabado de se vestir, enfim. E hoje a gente conquistou. São pequenas coisas que fazem muita diferença para a gente. E que são passos, né, para que a gente conquiste coisas maiores. Então, com essa construção do CT, foi a melhor notícia que a gente teve no ano, né? Porque a gente vai ter um CT exclusivo, a gente não vai ter que esperar liberar nenhum campo para a gente treinar. Choveu, alagou o campo ali em cima, tem 6 categorias da base que vão treinar. Onde é que a gente vai treinar? A gente tem muitas dessas questões ainda, né? E a gente tem no nosso CT exclusivo, a gente vai fazer nossa programação, a gente vai ter lá o nosso departamento médico exclusivo, nosso departamento de fisiologia exclusivo, fisioterapia exclusivo, e inclusive a gente já soube que existe um projeto para ter um alojamento também lá próximo, né? Que fica bem legal para as meninas que moram em outros estados, que vêm para cá, porque hoje as meninas moram em apartamentos próximos ao Barradão. E se tiver um alojamento do lado do campo, melhor para elas, que elas não precisam se deslocar, né? Já estão perto do CT. 2 perguntas em uma só. Gustavo Castellucci, portal arenalivre.com. Anderson, qual foi a maior evolução do time ao longo desses jogos, no seu ponto de vista? E qual o melhor caminho para o futebol feminino atingir um patamar mais elevado? O primeiro ponto em questão à evolução da equipe é justamente o que a gente vem fazendo, né? A gente vem contratando algumas peças interessantes. O próprio trabalho que vem sido desenvolvido durante todo esse ano foi fundamental para essa evolução, principalmente o trabalho de base. Hoje a gente conseguiu montar um elenco com 50% de atletas contratadas e os outros 50% de atletas que a gente já tinha na casa. Um trabalho de base que a gente vem desenvolvendo e que a gente consegue formar atletas de um nível muito alto com pouco recurso.
Então, acho que esse trabalho de base e essa construção que a gente vem fazendo é um dos principais pontos de evolução da equipe. E em relação à segunda pergunta, é muito importante o que a federação vem fazendo, né, de estar colocando essas competições, principalmente a situação que os times masculinos, né, que disputam a primeira divisão do Campeonato Baiano precisam ter equipes femininas. Ano retrasado, se eu não me engano, foram 6 a 8 equipes. Esse ano a gente já conseguiu 10 equipes, aumentamos mais 2. Mas a gente precisa também que os clubes queiram investir. Que o futebol feminino ele vem crescendo a cada dia, a cada ano. A gente já vê a diferença e que costuma ser mais atrativo. Hoje a gente senta para assistir um jogo de futebol feminino, a gente fica maravilhado com o desempenho das atletas e o intuito é esse, que os clubes continuem investindo, continuem valorizando o futebol feminino, que as entidades consigam estar promovendo competições, não só adultas, mas competições de base também, para que a cada dia e a cada ano a gente venha fortalecendo mais e fazendo com que o futebol feminino fique mais brilhante, como já tem sido. Juliana Lisboa, da TVE, pergunta, Anderson, o que foi importante, aliás, o que foi muito importante, o acesso à Série A do brasileiro nessa campanha do Rubro Negro, e qual a estratégia para voltar a levantar o caneco que desde 2018 o Vitória não consegue? O que eu vejo como uma das principais importâncias que viemos fazendo durante a competição foi a entrega da equipe dentro de campo. Acho que tínhamos a mentalidade de conseguir o acesso, já foi um planejamento formado, estabelecido no início do ano. Nas primeiras reuniões que tivemos com as meninas, a gente sempre colocou em pauta a importância do acesso que a gente queria, qual era o pensamento do clube naquele ano, e a gente precisava de atletas vencedoras, atletas que se entregavam, que se doavam dentro de campo, e acho que isso é o fator principal para que a gente tivesse conseguido acesso. O acesso acho que veio através disso, porque a gente costuma falar que o técnico, a técnica, a qualidade de cada atleta, todo clube tem. Mas o que diferencia é o que você coloca dentro de campo, a sua vontade, a sua entrega, e principalmente quando você tem um objetivo a ser conquistado. E nesse momento o acesso era um objetivo nosso. Quando eu assumi aqui a equipe do Vitória, a Vitória não tinha uma série, né? A gente não disputava nenhuma competição nacional, a gente não participava. E a minha meta era essa, era conseguir colocar o Vitória novamente de onde nunca deveria ter saído, mas eu precisava de um time competitivo, competente, que acima de tudo acreditasse no meu trabalho. E assim a gente conseguiu colocar a forma de jogo, o pensamento dentro de campo, mas que a vontade e a entrega das atletas é um fator principal para que a gente conseguisse conquistar o acesso. E isso também é uma parte muito importante para que a gente consiga conquistar o Campeonato Baiano, um trabalho que já vem sido feito há um bom tempo, e a gente sai do acesso com a cabeça de se a gente entrou em um planejamento para conseguir o acesso e a gente conseguiu, por que não o título baiano agora? Hugo Araújo, do Bahia Notícias, tem uma pergunta para Iana e Geise. O Vitória chega à final do Baianão após uma campanha repleta de goleadas. Como é para vocês disputarem um campeonato onde a superioridade é tão grande, e o que vocês projetam para a final contra o Bahia? Então, projetamos uma partida bem disputada. E como eu falei na pergunta anterior, estamos bem orientadas de acordo com o que a comissão vem passando para nós,
e bem desempenhadas, vamos com tudo, bem focadas nesse grande título que esperamos e vamos buscar, vamos conquistar. E é isso. Eu acredito que durante o campeonato foi um ensaio. Agora é a hora do espetáculo, é a hora que vai decidir e sem dúvida a gente chega para brigar pelo título. Mano, chamar as duas meninas do Sub-17, que também estão na final contra a equipe do Galícia. Começa nesse fim de semana também, né, mano? Pois é. Na verdade, a final, que é sábado, 9 horas da manhã, no CT da Academia do Leão, e é jogo único contra o Galícia. Apresente as duas garotas representando o Sub-17. Quem é Giovana? Giovana é essa querida aqui. Ela é capitã do time, zagueira, volante, faz tudo. E Milena é nossa artilheira, tá aí brigando com folga pela artilharia, e elas vieram aqui falar um pouquinho, né, sobre essa sensação de estar nessa final inédita, porque é a primeira edição do Campeonato Baiano Sub-17. Foi uma competição que foram 6 times que disputaram, foi sede única, a gente cedeu o Barradão para que a competição fosse feita aqui, jogos de ida e volta, e aí a gente foi feliz na semifinal. Passamos pelo time leônico, CFFB, e aqui estamos, né, para a final contra o Galícia, que é uma final dura. É uma final também que tem atletas qualificadas, mas que a gente está bem empenhado em levantar essa taça, né? Porque historicamente vai ficar bonito para a gente. Eu falo para elas, os netos de vocês vão ver o troféu ali, vai ver que vocês foram as primeiras campeãs baianas sub-17 da história. Então, esse título é importante por isso, por ser a primeira edição e por a gente ter, né, esse trabalho de base muito legal e que a gente quer coroar esse trabalho com esse troféuzinho na nossa estante. De fato, vocês estão confiantes na conquista? Primeiramente, bom dia. A gente vem bem confiante para essa final. Creio que temos feito um ótimo campeonato, uma campanha assim, incrível, querendo ou não. E vamos com tudo, vamos pro título, né? Primeiramente, bom dia, né? Muito feliz, né? O primeiro campeonato baiano sub-17, estando na final, né? A gente fez uma boa temporada, né? Nesses últimos jogos e vamos em frente, né? Em busca do título. Foi difícil montar esse time, Mani? Roque, então, a gente, como eu falei lá atrás, a gente já tem um trabalho. A gente já tem um trabalho de base que ele não é recente, ele não é tão recente. E todas as vezes que existem competições, eles tornam os times mais competitivos também. Porque a gente treinava com as meninas de base para jogar Veio a Loreta, que é uma competição excelente, nível técnico do Campeonato Baiano. Aí já ajudou a gente a reforçar e a ter qualidade, porque assim as meninas ficam muito cansadas de só treinar. E muitas vezes, quando elas são muito novinhas, elas não têm muita oportunidade de jogar competições oficiais com o time adulto. Às vezes entram, vão com a gente no banco para elas terem a vivência, mas tá ali realmente com a responsabilidade de decidir num time adulto, a gente não dá essa responsabilidade para elas. Então, esses campeonatos, eles fortalecem a base, né? Porque elas têm um objetivo. Qual é o objetivo? Ser campeã, jogar. E no caso de Milena, é aqui? Porque eu tô normal. Oi. Como eu falei, no caso de Milena, ela quer ser artilheira, então o que ela vai fazer? Ela não vai querer perder espaço para outra atleta entrar no lugar dela, então ela vai se dedicar mais. Enfim, Giovana chegou, uma menina que já tem uma
pequena experiência, apesar de ser nova, jogou outras competições, jogou no estado de Sergipe, tem traçado o futuro que ela quer, que é justamente ser uma jogadora de sucesso. Então, quando você tem essas competições, você consegue fortalecer a sua base. E em relação à dificuldade de montar o time, não é tão fácil, mas para a gente do Vitória não é tão difícil. Por quê? Porque é um trabalho de base que tem credibilidade. Então, a gente faz peneiras, a gente já tem, né, uma sequência. Então, quando uma menina fala, eu vou jogar numa base aqui na Bahia, qual o time que ela escolhe? O Vitória, porque sabe que tem sequência. A gente não vai para um campeonato e desmancha o time. A gente mantém o treinamento, mantém a equipe, mantém as atletas, a estrutura, independente de ter campeonato ou não. Porque a gente não quer simplesmente usar as atletas. Vamos aqui, a gente tem uma vaga no campeonato aqui. Você joga e amanhã você está sem time. Não é assim. Então, elas sabem que elas vão ser vistas e vão ser aproveitadas também no time adulto. Anderson comanda o time, digamos, profissional. E quem é o comandante das meninas do Sub-17? Anderson também. Eu também. Também? Então ele está com a bola cheia, né? Porque na verdade, a gente tem uma comissão única para as categorias, que é uma coisa que está no planejamento aumentar. Né, porque a gente sabe que é desgastante. Imagine, a gente participou do Baiano 17 e Baiano Adulto. Um dia eles estavam em Jacobina, outros dias eles estavam aqui 7 horas da manhã para jogar o Campeonato Baiano Sub-17. Jacobina com o time adulto, né? Então, para a comissão é bem desgastante. A gente tem hoje o treinador auxiliar técnico, que é Fernando, a preparadora física, que é Fernanda Polônio, a gente tem Vanessa Pomponé, treinadora de goleiras, e Kátia acabou de ter um mês para compor a comissão. E a gente tem um roupeiro e um massagista. Vanessa, inclusive, foi jogadora. Vanessa foi goleira, participou de vários campeonatos com a gente, inclusive brasileiro. E em 2019 ela foi promovida a treinadora de goleiros. Ela é formada em educação física. É uma coisa que é boa no futebol feminino. As atletas estudam, as atletas fazem faculdade, as atletas se preparam, né, para ter outras atividades. Aqui, Tayana, que jogou até pela faculdade nos Estados Unidos. Geisa é formada professora, dá aula no projeto social Vitória Cidadania. Então, assim, a gente aqui também incentiva, porque as meninas que estudam, elas jogam nas faculdades e tem bolsa. Que as faculdades hoje ofertam bolsas para as meninas, e a gente não impede que elas joguem pelas suas faculdades também. De vez em quando dá um choque com nossos campeonatos, tem um embate aí, mas no geral a gente libera. Vou repetir, Emílio Pinto. Como é para se virar nos 30, Anderson? É bem complicado, porque, como o Mani falou, esse campeonato baiano foi uma loucura, porque a gente teve um jogo em Jacobina, acho que no sábado, 3 horas da tarde, e a gente já tinha um outro jogo aqui no domingo, 9 horas da manhã. Mas a gente tem uma comissão muito competente, né? A gente se vira nos 30, todo mundo ali tentando fazer o máximo, se doando o máximo. Tem jogos que às vezes chocam, a gente acaba separando a comissão. Eu vou para uma equipe, o auxiliar já vai com outro, e a gente sempre tenta se virar no máximo, mas sempre que a gente consegue, a gente dá todo o suporte, tanto para o adulto quanto para as outras categorias, porque a gente sabe da importância de todas. E o principal fruto do nosso trabalho hoje a gente está aqui fazendo uma coletiva de imprensa com 2 finais para poder disputar na mesma semana. Então a cabeça fica mil, a gente tem que pensar ali um pouquinho em cada categoria, cada objetivo ali, ver as atletas, estudar as equipes, são equipes diferentes, então a gente corre ali, uma loucura tremenda, mas quando todo mundo se compromete, se organiza para que a gente possa conseguir fazer um trabalho de excelência, acho que os frutos são nítidos e as coisas tendem a acontecer para o bem. Isso para a gente é muito importante. Parabéns para vocês e felicidade nas finais. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.